Esta é a 9ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, universidade que está fazendo neste ano 75 anos, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje e agora vamos conversar sobre o psicólogo, a psicóloga de emergências e desastres, acolhimento. E está aqui para isso a Melissa Heigert Couto Moraes, que é psicóloga pela Universidade Luterana do Brasil, psicóloga clínica, é coordenadora da equipe de apoio psicossocial e instrutora de cursos, Cruz Vermelha, brasileira, filial Santa Maria. Coordenou a missão do apoio psicossocial e voluntariado na tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria. Assumiu a coordenação do apoio psicossocial da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Compôs a coordenação do apoio psicossocial às famílias e funcionários da Chapecoense. Eu agradeço a sua participação. Então, Melissa, vamos começar definindo o que é essa psicologia, emergências e desastres, acolhimento. Muito obrigada, Silvio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, né? E a gente poder estar falando de um tema tão importante e tão pouco discutido. Quer dizer, a gente, no decorrer dos anos, vem aumentando o interesse e a procura e até a compreensão, né, sobre a área de atuação. Mas ainda assim eu acho que a gente está em passinho de formiguinha, né, tentando alcançar um lugar de escuta, de fato, para essa psicologia que precisa, além de acolher, ser acolhida, né, por todos os cenários, pela área mesmo, né, e pelos profissionais, então, pelos colegas profissionais. Essa psicologia é uma psicologia como todas as outras áreas da psicologia, né, uma teoria que é subsidiada por uma técnica de intervenção e por uma teoria subsidiada em estudos empíricos e em muita prática, né? Sabe que aqui no Brasil a gente não tem muita história de ajuda humanitária, a não ser pelas instituições internacionais que a gente representa, né? Então, essa psicologia, ela nasce nesse cenário, ela nasce pelo cenário da ajuda humanitária, então uma intervenção muito anteriormente relacionada a trabalho de Cruz Vermelha Internacional e Médicos Sem Fronteiras. É uma psicologia que nasce da psicologia do trauma e da psicologia comunitária, porque nos Estados Unidos a gente tinha muito estudo já sobre transtorno de estresse pós-traumático em profissionais e em vítimas de desastre. Então, com a união dessas duas psicologias, se faz essa nova psicologia, e aí o Gilbert Ries, que para nós é o pai dessa psicologia, né, nos traz uma bíblia, que chamam os Four Handbooks, que são livros americanos, que ele escreveu em parceria com o Cruz Vermelha, e aí então nasce essa teoria a partir desse contexto, né. A psicologia das emergências e desastres, ela é uma psicologia direcionada à restauração, né, da saúde mental dos afetados em situações de trauma severo, então de desastres, de catástrofes. A técnica exercida por essa teoria é o apoio psicossocial, e aí a gente tem uma ferramenta de intervenção que chama o PSP, os primeiros socorros psicológicos, mas o mais importante de ser dito é que é uma teoria que tem os seus pilares em cima do apoio e do acolhimento, né? É uma técnica de intervenção terapêutica, mas não psicoterápica. Então, diferente das outras áreas da psicologia, não é uma intervenção clínica, é uma intervenção em um cenário para restauração de saúde mental, tanto que em outros países é uma técnica que não é exercida apenas por psicólogos no cenário de desastre, né? Então, não basta ser psicólogo para correr rapidinho numa tragédia para apoiar as pessoas que a sofreram, é isso? É o que a gente tem tentado fazer com que a classe compreenda, né?
que não é qualquer fazer, é um fazer orientado, técnico, ético e respeitoso, né? Então, a gente precisa de uma capacitação adequada para poder exercer o papel necessário. Então, a gente costuma dizer assim, não adianta a gente querer ajudar, a gente tem que poder ajudar, né? E, às vezes, é o que se precisa fazer, não o que se pode ou o que se quer fazer. Então, a gente tem lutado muito para isso, né? Porque se esse atendimento for feito inadequadamente, ele pode gerar mais dano em vez de fazer a redução desses danos, que é um dos nossos objetivos. Então, no caso da Boate Kiss, muita gente morreu, muita gente foi atingida. Qual é o trabalho? Qual foi o trabalho desse psicólogo? Não era com os pacientes que sobreviveram, né? Ou era? Na realidade, eu vou contextualizar dentro da boate, mas te falando já do trabalho mesmo em si, né? Esse trabalho é um trabalho que preconiza, como eu havia te dito no início, acolher e apoiar os afetados, diretos e indiretos, de um cenário de trauma severo, de um desastre. Na Boate Kiss, como em todas as outras situações, a gente forma grupos de trabalho para que a gente possa subsidiar a assistência e o apoio a toda a demanda existente. Então, lá, o que aconteceu, né? Os sobreviventes não foram atendidos porque eles estavam hospitalizados, mas a gente tinha equipes de psicólogos nos hospitais para atenderem essas famílias que estavam na espera de uma melhora dos seus filhos, dos sobreviventes. Em contrapartida, a gente criou outros vários grupos de trabalho que inicialmente acolheram as famílias, né, no reconhecimento das vítimas, depois acompanharam nos atos fúnebres, nos rituais fúnebres, então em velórios, em funerais. Ao mesmo tempo, a gente montou um plantão 24 horas para qualquer pessoa, direta ou indireta, ligada, fosse até essa assistência buscar auxílio se assim precisasse, uma linha aberta, um call center também, e a gente montou um núcleo de assistência de cuidados dos cuidadores, que ficou alojado na UPA da cidade, para que os profissionais que tiveram que atender o desastre pudessem buscar auxílio também. Então, todas as frentes de trabalho, de cuidado, sempre vão acontecer decorrente à demanda existente naquele cenário. Então, pelo que você falou no início, é uma intervenção mais imediata, né? Sim. É uma intervenção breve, focal na hora da crise. Uau. É assim que ela é determinada pela literatura. E, no caso, quer dizer, acompanha o velório, tem um pouco de psicologia do luto, mas não vai ficar trabalhando com essa pessoa a questão do luto, é isso? Não vai fazer uma intervenção psicoterápica no luto, mas vai fazer uma intervenção terapêutica. Né, a gente tem aí com vocês, então, a Maria Helena, que é a minha grande inspiração, uma pessoa que me apoia, que fez eu estudar o luto todos esses anos e me deu suporte imediato na questão da Kiss, como me dá até hoje. Hoje em dia a gente tem uma relação profissional muito bacana, né? Nem falei para a Lelê que eu ia estar com vocês hoje, mas isso é uma questão extremamente necessária. Quem não estuda luto não tem segurança para atuar nesses cenários, porque, independente do luto por morte, nós vivemos vários processos de luto numa tragédia, né? Então, a gente necessita saber o que são as reações esperadas, em qual contexto a gente vai trabalhar. E assim, como o apoio psicossocial, como eu dizia no início, nos Estados Unidos a gente também tem uma prática de aconselhamento ao luto, que não necessariamente é feita por psicólogos e psiquiatras. Então, assim, existe todo um contexto internacional de preparar esses cuidadores para essa intervenção inicial, que não é uma intervenção clínica, mas uma intervenção de acolhimento e de apoio a essas pessoas na situação agudamente de sofrimento, né, que vive. Então, eu pensei aqui, vamos diferenciar o que você está colocando, já colocou 2 vezes, de uma intervenção terapêutica de uma psicoterapia.
Uhum. O que seria? É terapêutico, mas não é psicoterapia. Então, a diferença de uma intervenção clínica, né, para uma intervenção psicossocial, a grande diferença é a questão interpretativa. Por quê? Como eu te falei, esse meu trabalho também tem um período, né? Ele é um trabalho que ele permanece no máximo por 90 dias, porque ele é um trabalho de intervenção em crise. Por que a gente usa a temática de 90 dias? Porque nesses 90 dias, tudo o que acontece dentro desse contexto de reação a uma dor aguda, a um trauma severo, é esperado. Então, a gente não pode estar avaliando algo clinicamente, né? Ou patologizar essas reações que são esperadas. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer é um trabalho que vai ser de acolhimento. Então, a gente vai acolher a dor dessas pessoas que estão agudamente enlutadas e a gente vai apoiar elas numa restauração dessa saúde mental e nessa ativação das capacidades de resiliência. Qual é o nosso trabalho? É ajudar a trazer o mais rápido possível e da forma mais eficaz essas pessoas a uma retomada de normalidade, a uma ressignificação de vida. Dentro desse contexto, algumas pessoas não vão ter recursos internos suficientes e nem uma rede de apoio fortalecida e estruturada para poderem passar por essa situação de crise com aquelas reações que são esperadas, mas de uma forma mais adequada. Então, essas pessoas vão ter uma maior propensão ao adoecimento. E aí, a partir disso, começam os trabalhos específicos de intervenção, que daí serão intervenções clínicas. Então, quando que a gente vai observar isso? Quando essas pessoas que nós estivermos assistindo no acolhimento e no apoio apresentarem risco, se colocarem em risco, as reações aumentarem a sua intensidade, a sua permanência, oscilarem muito para questões agudas severas, como todo tipo de avaliação diagnóstica que a gente faz, quando a gente entender que uma pessoa está excedendo aquela capacidade segura, né, de sofrimento, então aí a gente vê um alerta. Mas, a partir disso, nesses 3 meses, tudo é esperado, a gente não pode patologizar isso. Então, depois disso, essas pessoas vão ser avaliadas, que daí a gente vai chegar na terceira intervenção, né, porque o apoio psicossocial é dividido em 3, então é intervenção psicossocial primária, secundária e terciária. A terciária é quando a gente está finalizando esse acolhimento e esse apoio, e aí já encaminhando para o serviço referência, que vai estar estruturado, porque daí também é papel da psicologia fazer essa gestão da crise e ter um suporte adequado lá na espera desse atendimento específico. Então, a partir daí, essas pessoas irão clinicamente tratar e sofrerão, num tratamento psicoterápico, intervenções e interpretações que o apoio psicossocial não faz, né? Como eu já havia te dito, e como é o nome da nossa conversa de hoje, a gente vai acolher e apoiar. Então, o nosso papel é esse, é um papel de amparo, né? Um trabalho empático, subsidiado de muita compaixão técnica e respeito, segurança, né? E empatia. Então, tem uma diferença muito grande, né, Silvio? Porque, na realidade, a gente não está ali para interpretar e nem para avaliar diagnosticamente ninguém. A gente está ali só para acolher a dor. A epidemia do Covid-19 é uma tragédia mundial. O psicólogo de emergências e desastres tem algum papel nesta grande tragédia mundial? Na realidade, a pandemia nos trouxe uma realidade existente, né, em toda a humanidade. O que a gente já entende internacionalmente, que aqui no Brasil a gente tinha pouca compreensão, né? Muitos profissionais dentro do Brasil que fazem isso e que propagam isso, mas que ainda assim, né, a gente não tinha conseguido essa força grande de união
para mostrar que a psicologia das emergências de desastres não pode ser uma psicologia só para apagar incêndio, tem que ser uma psicologia que promove saúde, que promove prevenção, que mitiga, né, que fomenta essa psicoeducação dentro de uma sociedade que necessita desse tipo de intervenção, se colocou na concretude da pandemia. Na realidade, na pandemia, a psicologia que podia ser feita era essa, né? Porque a gente está vivendo há 18 meses uma intervenção em crise. Eu costumo dizer que a gente cria planos de ações para intervenção em crise, geralmente planos de semana, primeira semana, segunda semana, terceira semana. Na pandemia, a gente não pôde nem criar intervenções de crise por dia. A gente começou a criar intervenção de crise por turnos. A gente definia algo para fazer de manhã, de tarde já mudava o contexto, já mudava a demanda e a gente já tinha que criar uma nova intervenção em crise. Então, foi muito importante para a nossa área, porque a RAP, como eu te falei, que foi a Rede de Apoio Psicossocial, a primeira brasileira, né, que a gente criou, que eu e mais 2 colegas, né, que nos conhecemos nas intervenções de desastres, e hoje a gente tem mais de 4.000 pessoas, apoiadoras psicossociais, capacitadas no Brasil pela RAP. Isso é um grande orgulho para a gente, porque realmente o nosso sonho saiu de um lugar de idealização para uma realidade. E a gente trabalhou muito na pandemia, dando supervisão, orientação, formação para profissionais de Manaus ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, a gente formou uma capacitação de emergências e desastres e primeiros socorros psicológicos para intervenção na Covid. E muitas pessoas capacitadas por nós puderam estar nos seus estados, nas suas cidades, fazendo o trabalho adequado para essa área, o que foi um marco para nós. Eu costumo dizer que a Boate Kiss foi um divisor de águas para a psicologia das emergências e desastres no país. Para te ter uma ideia, os protocolos de resposta a desastre, que são através do SCO, do Sistema de Comando em Operações, que foi instaurado depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, justamente por não existir um comando unificado, por a polícia e os bombeiros trabalharem sobre comandos diferentes. A partir do 11 de setembro, esse protocolo foi instituído como obrigatório nos Estados Unidos para a resposta a desastres. A Boate Kiss foi a primeira vez que a gente utilizou esse protocolo integralmente no Brasil. Então, a Boate Kiss foi um divisor de águas para a resposta a desastres no país. E a pandemia está sendo um divisor de águas para o atendimento de primeiros socorros psicológicos no Brasil. Porque, como eu te disse, isso não era legalizado, o nosso Conselho Federal não permitia. Eu estava indo para a Baixada Santista, ali para os deslizamentos, no dia 19 de março, na terceira semana, para ir lá auxiliar, porque a gente estava trocando, né? Cada semana ficava um profissional da psicologia na coordenação, e quando veio a pandemia, eles cortaram o nosso atendimento àquelas famílias, aos afetados, porque não poderia ser feito um atendimento de emergências e desastres remoto. No dia 26 de março, o Conselho Federal de Psicologia deu uma normativa nova autorizando esse atendimento de PSP ser feito remotamente. E a partir disso, Silvio, nós criamos aqui a RAP e a Universidade de Lajeado, aqui a Univates, os primeiros protocolos de atendimento remoto em psicologia das emergências e desastres por WhatsApp, por telefone e por intervenção em transtornos mentais e suicídio. Então, para nós, isso também foi um marco, porque eu acredito que isso agora seja compreendido como possível de ser feito e como uma necessidade interina de ser cumprido para o cuidado. Nós vivemos grandes tragédias, né, nos últimos tempos. A epidemia, a Boate Kiss, o caso da queda do avião do Chapecoense, que você atuou também. Tivemos aquele episódio na escola do menino que matou não sei quantas pessoas. Mas eu tenho uma pergunta que você me citou. No caso de tragédias individuais, ou seja, de repente uma pessoa foi assassinada, né? É uma pessoa, não é uma tragédia social. Esse psicólogo teria uma atuação também?
Sim, com certeza, né? Porque existe uma família toda afetada. Olha só, para te ter uma ideia, como são as coincidências. Na segunda-feira, eu vou fazer uma semana acadêmica, junto com a Dulce, que foi a psicóloga que atendeu o Suzano, e junto com a Maria Carolina, que é a psicóloga da UNO Chapecó também, que atendeu a Chapecoense comigo, que é a professora, a coordenadora do curso de psicologia que eu te disse que montamos juntas a primeira especialização presencial do Brasil de psicologia das emergências e desastres, né? Então, toda dor é a pior dor para qualquer pessoa que vive. Independente de quem comete o ato ou quem responde pelo ato, ou quem é afetado com a perda, existem redes de apoio nesses dois lados. Existem famílias desses dois lados. Então, existem afetados diretos dos dois lados. A comoção social, ela é maior, a gente tem 3 fatores norteadores como mais traumáticos para uma intervenção em desastre, né? Múltiplas vítimas, ameaças antrópicas ou tecnológicas, quando são causadas pelo homem e não pela natureza, né? E quando pessoas jovens morrem, né? Vidas jovens são ceifadas. Esses são os 3 fatores mais traumáticos para essa intervenção em psicologia. Mas quando existe uma pessoa que comete um crime e que lesa uma única outra pessoa, existe toda uma família por trás disso e também toda uma vinculação social. Existe um lugar, né? Então, agora, saudades, que aconteceu também lá na escola, né? Então, assim, foram 5 vítimas, mas existiram crianças que morreram, professores que morreram, existia uma escola, um município pequeno, uma família que não sabia que esse filho estava nesse sofrimento agudo e sofrendo desse transtorno, todas essas outras famílias lá, toda uma rede comunitária. Então, mesmo que seja uma morte, existe uma comunidade inteira afetada. E aí a gente fala, a dor, ela não se compara, a dor se ampara. Sim. E os cursos de psicologia, que existem centenas pelo Brasil afora, eles já estão dando para os alunos que vão se formar agora formação nesta área? Pouquíssimos. Muito menos do que a gente esperava. E existem, né? Eu já dei aula em 2 universidades com essa disciplina, são consideradas disciplinas eletivas, né? Disciplinas que são complementares, não são disciplinas obrigatórias, mas mesmo assim, ainda é muito pouco, né? A gente vem tentando propagar isso e essa luta para com a academia é uma luta desbravada agora no momento muito pertinente e atual, justamente pelo que a gente viveu em pandemia. Então, assim, as universidades têm me chamado muito para gravar podcasts, né, para gravar entrevistas como a gente está fazendo hoje. Então, assim, o cenário da pandemia trouxe também um outro olhar sobre profissionais que acreditavam que, de alguma forma, a gente poderia cuidar do luto, cuidar do amparo com as suas teorias, as suas técnicas, e vão entendendo agora que, como não é nada interpretativo, mas é num caráter de apoio, de acolhimento, também aceitaram, né, que essa psicologia pode ser feita por todos, desde que estejam capacitados. Todo psicólogo tem know-how para isso. Tem anos de formação, tem anos de atuação, tem a sua intuição como cuidador. É só fazer uma capacitação para entender como se faz isso. E depois que se capacitem, nossa, mas eu já sabia disso. Sim, mas não sabia aplicar dessa forma, nesse contexto, nessa ordem, né? Porque é um cuidado modular, então a gente precisa ter muito cuidado mesmo da forma que a gente vai executar ele, né? E ter um gerenciamento e uma administração, uma disponibilidade emocional muito grande, um autocuidado muito responsável. Coisas precisam acontecer para esse profissional poder estar nesse cenário. Eu costumo dizer que para fazer essa psicologia não basta a gente querer, a gente tem que poder fazer. E aí poder entender que nós não somos protagonistas disso.
que existe um protagonismo social nessa história, que o nosso papel não é de protagonismo de forma alguma. E isso é muito difícil para a psicologia, né, Silvio? A psicologia tem uma dificuldade de trabalho em rede, tem uma dificuldade de não assumir um protagonismo. Então, por isso a gente vem entendendo esse grande impasse, assim, né? Porque é uma psicologia que se desconstrói, que tira a gente da caixa, sabe? Daquele setting seguro, confortável, bonito, cheiroso, tira a gente da caixa. É uma psicologia que te faz ir a campo, que o teu setting é no chão, embaixo de uma árvore, na lama, na escadaria, e aí, por aí vai. E esse psicólogo, ele pode se dedicar plenamente a essa atividade, ou seja, ele consegue um emprego, um trabalho, uma remuneração para sobreviver nesta área, ou ainda ele tem uma clínica e, eventualmente, trabalha nisso? Como é que você vê? No Brasil, não. Né? No Brasil, tu consegue viver dessa área se tu fizer parte ou do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sendo contratado, que daí, sabe que o Comitê Internacional e a Cruz Vermelha são coisas diferentes, né? Então, assim, existe uma organização internacional, que é o Comitê Internacional, então esse comitê tem um trabalho no mundo inteiro com profissionais contratados, e existem filiais de Cruz Vermelha que são instituições totalmente voluntárias. Médicos Sem Fronteira também, né? Médicos Sem Fronteira tem psicólogos contratados, então os psicólogos que fazem história no Brasil com essa temática são profissionais que recebem um salário para atuar, né, nessa instituição. Os psicólogos que trabalham com... As prefeituras ainda não contratam. Para esse tipo de serviço específico, não, né? Algumas defesas civis e alguns órgãos específicos, né? Mas é outra luta que eu acho que a gente está vencendo a cada dia, né? Se fazendo presente, se fazendo necessário, sendo contratado por lugares para poder fazer a gestão disso, mas as nossas ações todas foram voluntárias, num contexto de ir atender uma crise como a gente acredita que vai ficar. A RAP tem o entendimento de continuar assim, mas as formações, as capacitações, os treinamentos vão nos dar esse subsídio. Então, hoje, a gente tem conseguido manter essa rede há 2 anos, né? Desde equipamento técnico, com as capacitações que a gente tem dado. Então, ainda não é algo que nos subsidia completamente, mas a gente está numa luta. Eu costumo dizer assim, ó, que faz 17 anos que eu desbravei isso. Eu acho que a gente já conquistou muito. Vai ter um legado depois de mim, Silvio. Vai ter um legado depois de todos que estão aí há todos esses anos. Muito bem. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.